Valeu, amigos do esporte, aquele abraço, começando mais um Max Esporte aqui na TV Max, sempre às terças-feiras, o nosso encontro às 8 da noite e meia-noite, o nosso encontro sempre no Repeteco para você curtir. A TV Max com essa resenha raiz, como diz o nosso querido Ricardo Mazella, já estará de volta de suas férias longas, mas vai chegar com certeza, você pode aguardar aqui, tá certo? Sempre em nome de RedeTV. Comprar para quem aluga é muito melhor. De Inset Bom, carrinho vermelho. E ainda para você também, o Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. Então a gente vai começar o programa hoje diferente, porque ele me pediu, ligou para mim, deixa eu dar um comentário sobre essa pagada de mico do Botafogo. Como ele disse aqui, claro, e várias vezes, que quem ganha é jogador, que técnico não ganha, vamos ver o que ele vai falar para a gente, o nosso Otávio Bocão. Boa noite, meus amigos do Max Esporte e a todos que nos assistem aqui. Gente, chega ao fim a frustrante trajetória do Botafogo no ano de 2023. Um misto de sentimentos de revolta, alegria durante um período e agora esse sentimento de tristeza que toma conta de todo o torcedor botafoguense. Uma pena, um time que nos seus últimos momentos, do qual precisava daquele gás, daquela força para se tornar gigante e consolidar o título, que para muitos era já dado como campeão Botafogo, e aí o Botafogo vai se despedir melancolicamente na última rodada amanhã, diante do Internacional no Beira-Rio, com um sentimento péssimo para todos os torcedores. O que mais me conforta é justamente a frase de John Textor, que é um cara que reconstruiu tudo que tinha perdido na vida para reconstruir e fazê-lo aí um homem de negócios. E ele disse, vamos olhar para frente. E acaba sendo desafiador para o John Textor. É isso aí, galera. Torcedor do Botafogo. O Botafogo continua. Não podemos jamais abandoná-lo. Mas é um 2023 para esquecermos nas nossas vidas. Um beijo a todos, galera. Fiquem com Deus. E agora, colocando a galera aqui comigo, mais uma vez, esse timaço aqui de três grandes comentaristas, Valdir Luiz, da Rádio Nacional, meu querido Mário Silva, também da Rádio Nacional, e os olhos chegamos da Rádio Rocket Pinto FM. Vamos começar aqui com boa noite de cada um. Primeiro você, Valdir Luiz, boa noite aqui no Max Esporte. Boa noite, meu amigo Carlos Borges, boa noite ao Mário Silva, ao Jorge Ramos e a todos que nos acompanham aqui para a TV Max. Eu realmente estou muito decepcionado, não poderia falar outra coisa, decepcionado com essa reta final do Botafogo. Uma campanha melancólica, um time que no primeiro turno, em 19 jogos, ganhou 15, empatou 2 e perdeu 2, e agora no segundo turno, faltando uma rodada para terminar a competição, ele não vence há 10 partidas. São 4 derrotas e 6 empates. E o pior, jogando muito mal como jogou contra o Cruzeiro. Claro que o Se não joga. Se o Botafogo tivesse feito pelo menos a metade dos 47 que fez, não dá 47. Vamos supor, 46. Se fizesse 23, praticamente seria campeão. Uma campanha muito ruim. Agora não adianta procurar culpados. Tem que começar a fazer um planejamento melhor para 2024. E com um detalhe, o torcedor está aborrecido pela campanha ruim que fez no segundo turno e pela campanha diferente que fez no primeiro. Mas pelo menos uma coisa, o Botafogo pode garantir a classificação na fase de grupo desde que vença amanhã o Internacional. Vencer é uma palavra difícil, mas que Deus ajude o Botafogo. Valeu, então. Vamos continuar nesse clima de um certo velório, porque já o Bocão falou, o Valdir e outro botafoguense. Jorge Ramos, boa noite para você aqui no Max Esporte. Alô, Borges, boa noite para você. Mário, prazer também revê-lo. Valdir, meu grande amigo também. E a você que está em casa. Bom, se o papo é... O Botafogo esse ano roubou a cena. A verdade é essa. O Botafogo, no início, teve um campeonato carioca ruim, depois venceu a Taça Rio, disparou no Campeonato Brasileiro, virou sensação, e depois já aprontou e virou uma decepção, né, nesse final, agora nessa reta final. Mas chamou a atenção do mundo inteiro, saiu nos principais jornais europeus,
tanto momento bom quanto momento ruim. E eu estava pesquisando aqui o que faz um acidente acontecer. E o acidente de avião, geralmente, são várias causas. O futebol também. Mas tem uma aqui que eu achei interessante e vou falar rapidamente aqui. Tem uma síndrome chamada síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Eu acho que, por um lado, teve essa síndrome de burnout no Botafogo, porque foi muita exposição e os jogadores não estavam preparados para tanta televisão, tanto assédio, tanta coisa. Eram bons jogadores, mas não eram jogadores. E eu lembro do Flamengo, que o Flamengo, até chegar o Flamengo, que ganhou vários títulos, demorou um pouquinho, né? Uns 2, 3 anos. E o Flamengo também, esse ano, não foi tão bem, mas o Botafogo conseguiu roubar a cena, porque foi pior ainda. É o meu destaque de hoje. Valeu. Boa noite agora do Mário Silva, que está rindo à toa com essa desgraça botafoguense. Está ou não está, Mário Silva? Boa noite. Não estou não. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite, Jorge Ramos. Boa noite, Valdemir. Ele veio até de camisa vermelha. Em homenagem ao meu amigo Walter Salles, que é nosso telespectador, e abraçando o Walter Salles, estou abraçando a todos que estão nos assistindo. Vou dividir o boa noite em 2 partes. Primeiro, falar do Fluminense, ou melhor, falar da atitude do técnico da seleção brasileira, interino ou não, o Fernando Diniz, e que foi corroborada pelo presidente do clube na historinha da carochinha de colocar só 2 titulares em campo. Era o Fábio que estava no gol. Né? Esse pode se machucar, não tem problema. O gramado sintético. Esse não tinha problema. E o outro que jogou, que eu não me lembro mais. E os outros todos eram reserva. Não olhou para... Ele é o técnico da seleção brasileira, gente. Ele não olhou para os outros. Citou-os. Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo e o Grêmio. E botou um time reserva em campo. Reserva. E deve repetir amanhã. E é melhor para o Santos, que está lutando para não cair. Num desrespeito total à competição. Podem dizer que está certo, que vai jogar no dia 18, gente. Os caras jogam dia sim, dia não, e quando entram em férias vão para a praia jogar futebol. Foi um desrespeito, é a minha opinião, aos co-irmãos, como eles gostam de dizer. Só irmão no nome. Ao Botafogo, ao Flamengo, ao Grêmio e ao Atlético Mineiro. E o título já é do Palmeiras, a não ser que haja um milagre, tipo multiplicação dos peixes. E, para fechar, tudo isso que o Jorge Ramos falou, uma beleza de explanação científica, é o seguinte, Jorge. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Isso aí, tá certo, gente. Você permita dar um detalhe em cima do boa noite do Mário? Eu ouvi uma entrevista de uma pessoa até que eu gosto, que é o Mário Bittencourt, mas é que eu conheço de menino. Ele disse o seguinte: ele voltou ao jogo que até nós 3, eu ainda era repórter, eu, Mário e você, Borges, fizemos. Ele voltou a 1996, no jogo em São Januário, que o Flamengo perdeu para o Bahia por 1-0. O Flamengo perdeu o jogo lutando, correndo, e o Bahia acertou um chute e ganhou o jogo. Então, Mário, revanchismo, pelo amor de Deus. Olha, eu gosto muito de você, Mário, mas fiquei decepcionado com a sua atitude. Você é presidente de um clube que é campeão da Libertadores. Esses pequenos detalhes para prejudicar terceiro, isso não soa bem, e o castigo pode vir daqui a pouco no Mundial. Falando nisso, vamos fazer o seguinte, antes de eu chamar o Bizarro e a galera toda, vamos colocar esse lixo em dia, vamos botar esse lixo do Mário Bittencourt, do Fluminense, do Botafogo, essa situação aí do Campeonato Brasileiro. Vem aí o saco de lixo da dona de casa. Vai, lixo!
Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, então agora é hora da gente começar a desfilar os outros esportes. Primeiro com games, com o nosso Paulo Bizarro. Fala galera da Games, estamos na área e tá na área também o trailer do game mais aguardado, acho que de todos os tempos. Chegou ontem, você vai ver hoje aqui com a gente o trailer de GTA 6, ele mesmo, para dar aquele gostinho do jogo que só sai em 2025. Deguste na sua telinha. Aconteceu no último final de semana o Cebolão, evento gamer aguardadíssimo, com a chancela do streamer que eu sou muito fã, Baiano, Pontaço, angariou fundos de mais de 290 mil para o Hospital de Amor, instituição brasileira que cuida de milhares de pacientes com câncer, um ponto grande do nosso baiano. E teve um grande campeão, a Lec Team venceu por 2-1 a equipe da Primos num jogaço. Parabéns a todos os envolvidos, mais um evento de muito sucesso no mundo gamer. E dica de gamer não pode faltar, sai dia 7 de dezembro para PC, Xbox Series e PS5, Avatar Frontiers of Pandora, baseado no filme. Esse jogo de tiro tem um visual lindíssimo que você confere agora na sua telinha. Now Pandora is under attack again. Don't let the Na'vi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home. I was a child of two worlds. I am no longer. I am Na'vi. Agora conta pra gente qual é o melhor jogo de todos os tempos, na sua opinião, e por que esse jogo marcou a sua vida. Responda pra gente e você pode ganhar uma NFT exclusiva aqui do E-Games. A gente fica por aqui pedindo a vocês que continuem com a gente e até a semana que vem. Beijo pra todos. Tchau! Valeu, Paulinho. Aquele abraço para você. Agora é hora da gente ir até o fisiculturismo com o nosso Raulzito. Tá aí esperando o Mundial. Alô, Raulzito. E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! Olha, e rolou um evento em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, a Muscle Contest International Mercosul, que era um campeonato Pro Qualify para o Mr. Olympia 2024 para a categoria Men's Physique. E vamos ver o que rolou nesse show. E para começar, meus amigos, foi um campeonato com grandes atletas, como Bruno Lage, Emanuel Costa, que esteve no Mr. Olympia esse ano, e o top 5 do mundo, Diogo Montenegro, que é esse que está aí no palco com a bermuda azul e amarela. E foi realmente um show para fechar o ano com chave de ouro no fisiculturismo brasileiro. Não apenas por esses grandes atletas que estavam nesse evento, mas pelos duelos que nós tivemos em cima desse palco aí. Como, por exemplo, esse aí, Kaique Santos e Diogo Montenegro. Kaique que era visto como um top 3, um top 4, e ele foi, senhoras e senhores, o campeão, o top 1 e o atleta classificado para o Mr. Olympia 2024. É bom lembrar e avisar para quem não sabe também
que Diogo Montenegro já está no Mr. Olímpia de 2024, por ter sido o 5º colocado na edição deste ano. Os 5 primeiros do Mr. Olímpia conquistam vaga para o ano seguinte da edição. E falando nele, no nosso top 5 do mundo, Diogo Montenegro, ele postou nas suas redes sociais um comunicado que nas prévias ele realmente não estava muito bem, e nas finais, que foram algumas horas depois, aconteceu à noite as finais, ele estava com um shape bem diferente das prévias. E o motivo, vocês estão vendo aí o Kaique sendo anunciado campeão, e o motivo dessa diferença de shape foi o calor que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Como ele disse, ninguém espera pegar uma sensação de 45 graus no Rio Grande do Sul. Ele acabou passando mal demais no aquecimento das prévias, subiu mal no palco, mesmo assim se classificou para a final, e na final, depois de uma leve chuva que refrescou Novo Hamburgo, ele pôde apresentar o seu melhor shape e ainda assim ficar na 2ª colocação. Isso mostra o quanto gigante é Diogo Montenegro. E essa cena é para ficar guardada, Diogo Montenegro cumprimentando o campeão, e Kaique Santos, ainda em cima do palco, revelou que o sonho dele era estar no palco ao lado do ídolo, Diogo Montenegro. É isso mesmo, e foi campeão em cima do ídolo, e vão pro Olímpia junto. O Brasil tá bem demais no fisiculturismo. Meus amigos, que show! Infelizmente não deu para Montenegro, mas felizmente temos uma nova geração que está pedindo passagem no fisiculturismo. E vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito, aquele abraço. Agora é hora da gente ir para a praia. Tá no clima, já está começando daqui a pouco o verão. Rogério Vilela vai trazer mais um belo esporte que ele conversa sempre com pessoas importantes. Vamos lá, Rogério Vilela. Estou com o professor André Amaral hoje, a fera do programa Conexão Saúde, né, André? Tudo bem? Quanto tempo aí com Conexão Saúde já na... Conexão Saúde está no mercado há mais de 22 anos. Eu vim do rádio, migrei para a TV. E agora estou só no YouTube, fazendo as minhas entrevistas, rodando o Rio de Janeiro, dando dicas e conselhos de saúde para você. É isso aí, André. E falando em conselho para a saúde, nós estamos chegando aí no verão e os apressadinhos ou atrasadinhos de verão estão indo para a academia achando que vão conseguir um bom resultado aí no verão, para o verão desse ano. Olha, academia, primeiro, você trabalha coordenação, equilíbrio e concentração. Essas 3 valências físicas vão atuar no seu corpo, fazendo com que você tenha uma boa performance. Agora, é interessante você fazer uma alimentação o quê? Mais equilibrada. Fora refrigerante, fora alimentos industrializados, mais foco em que? Alimentos naturais, tudo que Deus deu pra gente. Peixe, frango, carne, ovos, frutas, verduras e água. A hidratação é fundamental nesse verão. Treinamento físico imediatista funciona para essa galera? O que você recomenda para as pessoas ao invés desse imediatismo durante o ano? Olha, vai depender muito do sedentarismo da pessoa que chegar na academia. Se o cara chegar no 0, 3 vezes na semana, fazendo um full body, trabalhando o corpo todo, os grandes grupamentos musculares, é o mais indicado nesse momento. Agora, se o cara já está um tempo na academia, você pode fazer as divisões por grupamentos musculares, por exemplo, um peitoral com o ombro ou com um tríceps, isolar a perna, aí você vai ter um resultado maior. E a grande dica do momento do mercado é você aumentar o número de séries. Por exemplo, o pessoal está acostumado a fazer 3 séries de 10 repetições, aquele clássico. Aumenta o número de séries, dobra de 3 para 6 séries. A gente sabe que a gente vai envelhecendo, né? E o que a gente mais perde no nosso envelhecimento é a questão da força muscular. A gente perde muita massa magra muscular durante esse período. Massa muscular, massa óssea. Então, você não acha que o viés, na verdade, seria o ganho principalmente da força muscular e seria um bônus ter a questão do corporal, da aparência, do fitness que as pessoas buscam, da estética, mas o principal seria o desempenho do ganho da força muscular e a estética ela vem por consequência. A valência física hoje no esporte é fundamental. Você vê o tênis, valência física, força, futebol, vôlei, handebol, força e velocidade. Força e velocidade.
são as duas valências físicas mais atuantes nas atividades físicas. Então você não pode deixar de aumentar a sua carga, mas vai depender muito do objetivo do aluno ou do cliente. Quanto mais intenso for o seu treino, mais resultados estéticos a nível de força e velocidade, como ele citou, você vai ganhar. É isso aí. Valeu? Pô, eu recomendo muito, né? Fala aí teu Instagram, né, André? Teu programa, teu Instagram. @André Amaral Fitness. Simples, vai lá, um monte de entrevista, tem entrevista com ele aqui, dando aula de tênis aqui na ABB, tá sensacional. Várias personalidades, entretenimento, saúde, esporte e muito mais para você. Valeu, Rogério Vilela, aquele abraço para você. E agora a gente fecha esse primeiro bloco com um destaque que você quer falar no segundo bloco. Hein, Valdir Luiz? Falou do Botafogo, mas fora o Botafogo, quer falar de quê? Eu quero falar do Vasco da Gama, o momento do Vasco, que tem um jogo decisivo amanhã, mas pode continuar na Série A até perdendo, hein? Até perdendo. Mário Silva, o seu destaque fora, logicamente, o que você falou do Fluminense e até do Botafogo. Outro destaque, diga lá. Olha, eu quero falar do Flamengo. Qual será o elenco para 2024? Quem fica e quem vai? Estou dizendo que o Léo Ortiz vai chegar, que aquele cidadão lá do River Plate vem, querendo saber qual vai ser o elenco que o Tite vai ter no ano de 2024. Me preocupa algumas coisas. E você, Jorge Ramos, qual o destaque que você quer fora falar do seu Botafogo? Não, eu vou falar do Campeonato Carioca, que vai ter jogo em Manaus, em Belém. Isso é muito interessante. E a gente vai, né? A gente vai levando, né? Como diz a música, levando. É isso aí. Tá certo, então. Fechamos o primeiro bloco do programa Max Sport, sempre 8 da noite e o Repeteco à meia-noite. Já já a gente volta com o segundo bloco. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! Voltamos então para o segundo bloco do programa Max Esporte aqui na TV Max, sempre 8 da noite, nosso encontro com essa resenha raiz. E também à meia-noite você pode assistir o repeteco do programa Max Esporte, sempre às terças-feiras para você. Em nome de GTV, comprar para aqui lugar é muito melhor. Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E do carrinho vermelho, tem 7 bom para você. A gente começa agora esse segundo bloco passando até Bruxelas, a capital da Europa. Paulo César Oliveira vai conversar comigo e com Jorge Ramos nessa primeira parte do programa Max Esporte. Eu já pergunto inicialmente, Girona, hein? Que time é esse aí? O que está sendo comentado pelos os europeus em termos do campeonato italiano? O Girona fazendo uma senhora campanha, hein, Paulo César Oliveira? Boa noite para você. As minhas saudações a você, Carlos Borges, ao Valdir Luiz, ao Mário Silva, ao Jorge Ramos e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Vamos então falar dessa surpresa chamada Girona. Uma equipe que surpreende a todos do futebol espanhol, que é a co-líder da competição juntamente com o Real Madrid e após 15 rodadas, o que realmente surpreende. Mas em sã consciência ninguém acredita que o Girona consiga chegar ao título. Muitos apostam até mesmo em Liga dos Campeões, mas a regularidade das equipes de chamado menor porte financeiro começa a ser demonstrada justamente a partir da virada do ano, onde o frio é maior, as contusões mais frequentes e a necessidade de um plantel mais reforçado é fundamental para uma boa classificação. Por isso, podem até apostar que o Girona consiga alguma coisa mais positiva. Mas em termos de Liga dos Campeões, título é uma miragem autêntica e que quase ninguém na Espanha pode sequer pensar em acreditar, especialmente
tendo que confrontar-se com adversários de poder econômico muito superior, no caso, Real Madrid, Barcelona e até mesmo Atlético de Madrid. Valeu, Paulinho. Agora é a hora do Jorge Ramos fazer a pergunta para Paulo César Oliveira. Jorge Ramos, à sua disposição, nosso PC. Alô, PC, aquele abraço para você, até rimou. A minha pergunta é sobre o PSG e o Manchester United. Eles podem ser eliminados da Champions League? É verdade isso? É claro que sim, Jorge Ramos. Para a última rodada da Liga dos Campeões, na próxima semana, entre os dias 12 e 13 de dezembro, Paris Saint-Germain e Manchester United partem em possibilidades de serem eliminados. Obviamente que a situação do Paris Saint-Germain é, teoricamente, um pouco mais confortável. Ocupa a segunda posição no grupo, que tem o Borussia Dortmund à frente com 10 pontos. O PSG tem 7 e na terceira posição, na disputa, estão Newcastle e também o Milan, ambos com 5 pontos ganhos. Haverá o jogo entre Newcastle e Milan, obviamente decisivo e determinante, mas o empate pode beneficiar o Paris Saint-Germain, que vai jogar contra o Borussia Dortmund, já classificado, mas buscando a primeira posição. Por isso esse jogo tem, obviamente, interesse e, naturalmente, um erro do Paris Saint-Germain pode ditar a sua eliminação. Garantido já está para a Liga Europa, que é a posição terceira de cada grupo e, assim, pelo menos alguma estabilidade financeira, já que continuaria em uma competição internacional. Mas para conseguir a vaga para a Champions, será muito importante uma vitória com classificação direta ou até mesmo a possibilidade de um empate o classificar. Quanto ao Manchester United, bom, aí a situação é muito mais complicada. A equipe está na última posição em seu grupo, tem 4 pontos ganhos. Vem a equipe do Copenhagen e também do Galatasaray à frente com 5 e o Bayern de Munique soberano com 12. A diferença é que o Bayern de Munique, já classificado, vai receber a equipe do Manchester United, enquanto que vão naturalmente se degladiar Galatasaray e Copenhagen. E esse jogo pode ser então benéfico para o Manchester, mas que precisa, obviamente, de uma vitória sobre o Bayern de Munique, o poderoso Bayern, para aí sim carimbar o passaporte para as oitavas de final da Champions League. Valeu, Paulinho. Daqui a pouco o Mário Silva e o Valdir Luiz, no terceiro e último bloco, vão fazer perguntas para você também, sempre o nosso correspondente internacional, como diz o nosso querido Ricardo Mazella, é qualquer coisa não, internacional na capital de todos os belgas, né? Lá em Bruxelas, a grande capital da Europa. E a gente volta a falar aqui dos assuntos do futebol do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Uma pergunta que eu queria fazer, que pode até doer um pouco nos botafoguenses, nos rubro-negros, nos vascaínos talvez não, porque ainda não foi decidida a parada, mas principalmente em rubro-negros e botafoguenses. Quem pagou mais mico, Mário Silva? O Flamengo, com nenhum título durante esse período todo, desde o início no Campeonato Mundial até agora, na última possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro, ou o Botafogo que veio galopando e caiu no segundo turno? E aí? Olha, você querer ser ofensivo, o mico do Botafogo é maior pelo tamanho do mico. É o mico Leão Dourado dos micos. Porque um time que tem a frente que ele tinha com 13 pontos, nós, não, infelizmente, não podemos mais viver o dia a dia. Eu vi uma entrevista do Diego Costa que disse que o clima de oba-oba contaminou os jogadores. Foi isso que ele disse. Isso. Eu acho isso uma inverdade, porque o jogador está vacinado contra isso. Acredito eu, fico mais na tese do Jorge Ramos. O esgotamento. Eu acho que houve um esgotamento físico e nervoso. E mental. Eu acho que houve. Mas não deixa de ser um super mico. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo pelo menos decidiu a Copa do Brasil, o Flamengo decidiu o Campeonato Carioca, o Flamengo foi até, acho que, quartas de final, mas semifinal de Libertadores, e está entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que acaba amanhã. É pouco para o elenco que se tem e o que recebe é pouco. Mas o Botafogo, eu acho que o Jorge é brilhante. O Botafogo não esperava, não o clube Botafogo, e sim os próprios jogadores não esperavam alcançar o que alcançaram, certo?
E aí houve uma pressão muito grande. A própria torcida volume, tá? Não posso dizer o que é, porque não tinha um programa do ar. E vai ontem, levou pipoca no domingo, né? Isso aí faz parte do folclore do negócio. Um amigo meu, conselheiro, que saiu correndo para ir ver o jogo, chegou lá com 20 minutos. Se tivesse adivinhado, não tinha ido para casa. Mas o que é que acontece? Verdade. É verdade. O mico foi muito grande. Mas isso não é ofensivo. Vejam só. O Botafogo não era planejamento ganhar campeonato esse ano, dentro do planejamento da SAF. E sim, era fazer um belo papel. E fez um papel porque vai para a Libertadores, gente. E, ó, quem coloca é retirar. Libertadores é para retirar dinheiro. O mico maior do Botafogo, lamentável. Ô, Valdir, o Diego Costa, essa entrevista, tem o Zinho, por exemplo, vou citar aqui, porque eu escutei na ESPN. Não me cite ele, que eu fiquei com raiva dele. Sim, mas ele citou o seguinte: se o Diego Costa conversou, você que trabalhou já dentro de clube, dentro do vestiário, mesmo como supervisor e também como assessor de imprensa, se ele falou para os demais companheiros o que ele falou na entrevista, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é ele falar sem conversar com os caras antes, cobrar os caras. Você acha que aconteceu alguma coisa? O Diego Costa via a público fala isso por quê? Olha, eu acho que o Diego Costa, se ele não conversou isso internamente, ele foi muito mal. É tom de despedida, que o contrato dele termina 31 de dezembro. Essa entrevista é tipo tom de despedida. Eu vou embora, estou tirando o meu, ele é um cara vitorioso, ninguém nega. Foi importante, fez gols importantes. O Botafogo ganhou 3 jogos no segundo turno e ele foi bem no jogo contra o Fluminense. O Botafogo ganhou 3 jogos até agora, falta amanhã. Ganhou do Bahia 3-0, Fluminense 2-0 e 2-1 América Mineiro, depois não ganhou mais. Então achei que foi um tom de despedida. Eu sou da mesma linha do Mário. O Flamengo foi frustração, não foi mico. Que pelo elenco que o Flamengo tem, disputar 7 competições, não ganhar nenhuma, é uma frustração. Porque no início do campeonato, todo mundo apontava, todas as emissoras de rádio, de televisão, você sabe disso, o Jorge, o Mário, todo mundo aqui é experiente, a rodada era Palmeiras, não estou falando pela ordem, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Entrou o Botafogo um convidado de surpresa. Entrou o Grêmio também, que ninguém esperava. E eu acho que o problema maior do mico do Botafogo, eu concordo inteiramente com o Mário e com o Jorge, desgaste físico, desgaste emocional, 5 preparadores físicos diferentes, isso muda. E tem um detalhe, alguns jogadores que são jogadores limitados, estavam voando no primeiro turno e agora voltaram à realidade. Isso tudo colaborou para o Botafogo se desarrumar. E um toco também do equilíbrio emocional. Faltou alguém, um líder. O Botafogo tinha que ter um Felipe Melo. Olha, o time do Botafogo tem um monte de santinho. Tinha que ter um vagabundo que guarda a noite, que chegasse mamado, que sabe que time de santinho não ganha nada. Filipão dizia, eu tô com ele. Time tem que ter vagabundo, tem que ter aqueles porra louca que tumultua, tipo Edmundo, Júnior Baiano, Felipe Melo, para furar a bola com 40 minutos. Agora, Jorge, será que não teve outro problema também? O pessoal se deslumbrou e começou a não treinar tanto, né? Para não dizer que foram para outros lugares aproveitando. Você acha que isso não aconteceu, não? Borges, eu acho que é o somatório de várias situações. Eu falei dessa crise de burnout, eu acho que tem um pouco de deslumbramento em alguns momentos. Alguns jogadores foram muito para a night, isso também tem histórico disso. Eu acho um pouco diferente do que o Mário falou, eu acho que o Flamengo pecou pela quantidade e o Botafogo pecou na qualidade, porque o Botafogo ele teve um destaque impressionante, o melhor, que virou assim pauta de jornal todos os dias, e não só aqui, tá certo? Agora, como a subida foi muito rápida, a queda foi também da mesma forma, juntando tudo isso que eu falei, né? Você fez essa pergunta da comparação, eu acho que o Flamengo para chegar onde chegou, no sentido de conquistas, levou algum tempo.
amadurecimento dos jogadores, né? Perdeu alguns títulos, e depois fez ali uma quantidade imensa de títulos, até o ano passado, quando ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, né? Aí depois se acomodou um pouco nisso, né? A demissão do Dorival ali, né? Teve o dias de férias. Então, acho que o Flamengo esse ano pecou na quantidade, foi às finais, porque mereceu estar ali, só que não conseguiu dar liga ali. E o Botafogo não sustentou aquele momento que talvez não, certamente não estava preparado para aquilo. Lá, todo mundo, assédio, a imprensa. Os jogadores do Botafogo, todos são jogadores até considerados medianos. E aí houve convocação para a seleção brasileira. A partir da convocação, o Adrielson caiu de produção, o próprio Perry caiu. Impressionante o goleiro. Pois é. Zandou. Aí, Zandou. Isso tudo, eu acho que é essa coisa de você crescer de uma forma, porque você tem que estar preparado para isso. E não pode ser dessa forma. Você pode... não, vamos tentar a Sul-Americana. Tá bom, conquistou. Vamos tentar classificar ali para pré-Libertadores. Tudo bem. Libertadores, campeão. O Botafogo foi lá em cima. Bom, caiu. Agora tem que reunir os caquinhos, tá certo? Quem é que vai ficar? Fulano. O Diego Costa vai ficar? Não, saiu. Mandou. Acho até que ele foi sincero naquilo que ele falou. Para mim não foi desonesto, mas foi sincero. E ver quem é que vai ficar. O Tietê fica. O Tietê é bom, fica. Esse fica. Os outros vão sair. Tem que contratar um goleiro. Estão pensando até no Santos, né? O goleiro que foi titular pelo amor de Deus. Do Flamengo. Estão pensando nisso. E ele foi campeão com o treinador que está no Botafogo. Que tem essa coisa também, que o treinador vai, ele tem os amigos dele, né, Mário? Ele chama aquele... O goleiro, eu costumo dizer que o goleiro é cargo de confiança do treinador. Vide 2002. É fulano, é Beltrano ou Filipão. O meu goleiro é o Marcos. E foi o Marcos, nós fomos campeão. O Santos é um bom goleiro, irmão. Eu acho ele um bom goleiro também. Tá mal. Eu acho ele baixinho. Eu investiria no outro goleiro. Sabe qual goleiro que se eu fosse dirigente do Botafogo investiria? Está saindo do Corinthians, o Cássio. Que não é um goleiraço. Que não é um goleiraço. Claro que não vai ter caças bruxas, mas eu concordo com você, tem que mudar muita coisa, trazer laterais, acertar um... O Botafogo não tem um volante, tem o Danilo que no finalzinho mas se machuca muito. Eu acho o seguinte, Jorge, completando tudo que você e o Mário colocaram, eu acho o seguinte, o problema do Botafogo também foi o condicionamento físico. O Botafogo no primeiro turno, você via aquele time, você olhava lá de cima, perdia a bola, o nego abafava. Hoje o time, passivamente, no jogo de domingo, o Botafogo deu um chute no gol. E se não fosse o Lucas Perry, perderia para o Cruzeiro. Um Cruzeiro, um time extremamente limitado, que vem com uma proposta de se defender, levar um pontinho e garantir a sua permanência. Esse somatório todo aí que o Mário falou, eu falei, você falou, tudo isso somado. E essa crise, que é a crise que você... o que eu faço agora? Você agora é o presidente da República, Mário. Aí você, caraca, como é que eu vou fazer? E agora? Vou fazer o seguinte, vamos encerrar esse segundo bloco aqui do programa Maxi Esporte, limpando a área. Botando bye-bye lixo, botando em 7 vão um carrinho vermelho para você, tá certo? A gente fecha o segundo bloco do programa Maxi Esporte, sempre na TV Max, às 8 da noite, nosso encontro marcado às terças-feiras, e também à meia-noite, o nosso repeteco. Voltamos já no terceiro e último bloco. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com
Valeu, então, o último bloco do programa Max Esporte aqui na TV Max, sempre para vocês, 8 da noite, sempre terça-feira, encontro marcado, 8 da noite. Mas meia-noite tem um encontro marcado também com o Repeteco. E você vai ter um encontro marcado, ele está de volta daqui a pouquinho. Nós estamos fazendo um trailer, vamos fazer na semana que vem um trailer de Ricardo Mazella. Onde ele estaria? Mas com certeza estará de volta no programa do dia 19, logo após a estreia do seu tricolor, que será no dia 18. Dia 19 ele estará aqui apresentando o programa Max Esporte. Em nome de Lê TV, comprar para aqui lugar é muito melhor. Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. E do Carrinho Vermelho. Tem 7 bom para você. E a gente vai voltar agora a Bruxelas com o nosso Valdir Luiz. Valdir Luiz, a sua pergunta para o nosso querido Paulo César Oliveira. O meu abraço para o meu amigo Paulo César Oliveira. Minha pergunta é o seguinte: como está a formação dos grupos para a Eurocopa de 2024? Valdir, o Campeonato Europeu de 2024 começa a tomar forma. Na última semana foi realizado então um sorteio que definiu 6 grupos com 24 equipes que vão então fazer a fase final do Europeu. Mas os 6 grupos não foram totalmente definidos. Isso porque ficaram 3 vagas em aberto e que serão compostas a partir de 2 playoffs. A situação ficou então definida da seguinte forma: no grupo A ficam então a Alemanha, a Escócia, a Hungria e a Suíça. O grupo B, um outro também definido, terá a Espanha, a Croácia, a Itália e o surpreendente time da Albânia. No grupo C, a Eslovênia, a Dinamarca, a Sérvia e a Inglaterra, um grupo considerado também aqui na Europa como muito difícil. A partir daí, os grupos D, E e F terão ainda as definições baseadas no play-off para que saibamos o 4º classificado de cada um desses grupos. No grupo D, por exemplo, estão a Holanda, a Áustria e a França, e vai se juntar então a esse grupo o ganhador do jogo entre Polônia e Estônia contra País de Gales e Finlândia. Uma equipe sairá classificada para o play-off decisivo. No grupo E, a Bélgica, a Eslováquia e a Romênia vão medir forças contra o ganhador do play-off B, que terá Israel contra a Islândia, contra o vencedor de Bielorrússia contra a Ucrânia. E finalmente no grupo F, Turquia, Portugal e República Tcheca vão medir forças contra o ganhador do play-off C, que sairá dos confrontos entre Geórgia e Luxemburgo e Grécia e Cazaquistão. Como disse, a final da competição será no dia 14 de julho de 2024, no Estádio Olímpico de Berlim, sede do Campeonato Europeu de Futebol na Alemanha. Valeu, então. PC agora é o Mário Silva que faz a pergunta para você aqui dentro do programa Max Esporte. Com você, Mário, o nosso PC. Paulo César Oliveira, um abraço. Está tudo pronto. Já comprou até aquela roupa bonita para usar lá em Riad, na Arábia Saudita. Só está faltando visar o passaporte. Mas vai sair. Paulo, me diga uma coisa. Antes de mandar um abraço tricolor para você. Não meu, seu. Seguinte. Como é que está vivendo o Real Madrid sem o Vini Júnior? Está indo bem, é o que parece, né? Mário Silva, apesar de ser um jogador muito importante, diria fundamental para o Real Madrid, até agora Vinícius Júnior não fez tanta falta assim. O Real Madrid, após a 15ª rodada do Campeonato Espanhol, ocupa a liderança juntamente com a equipe do Girona e está, obviamente, cumprindo com o esperado. Na Liga dos Campeões é a mesma coisa. O Real conseguiu a classificação uma rodada antes do fim, jogando no grupo com o Napoli, com o União Berlim e com o Sporting de Braga de Portugal. Por isso, a atenção e, obviamente, o foco da equipe médica do Real Madrid é recuperar o jogador para que Vinícius Júnior esteja em condições de, a partir do mês de fevereiro, voltar a jogar em forma total, em plena forma, para ajudar o Real Madrid, quer seja nos jogos do Campeonato Espanhol, jogos mais difíceis, como principalmente na Liga dos Campeões, já que as oitavas de final começam a partir do mês de fevereiro. Cautela, mas o foco na recuperação e, por enquanto, o Real Madrid vai navegando tranquilamente com o seu futebol absolutamente estável, apesar de não contar com Vinícius Júnior. A vocês que acompanharam mais uma vez o Max Esporte aqui na TV Max, as nossas saudações e na próxima semana a gente volta mais uma vez direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, então, Paulo César Oliveira. Está aí o papo com o nosso Mário Silva, com o Valdir Luiz. E sempre o nosso querido Paulo César Oliveira, correspondente internacional do programa Max Esporte, direto da capital da Europa, Bruxelas.
Vamos fazer o seguinte, vamos conversar agora sobre o Flamengo rapidamente. Ô Jorge Ramos, há necessidade de uma renovação do elenco do Flamengo, mas o Tite, pelo que ele fez agora, é o técnico ideal para o Flamengo nessa temporada 2024? Olha, eu acredito que o Tite seja é um treinador, é um bom treinador, tem uma boa visão dos esquemas, da tática, se relaciona bem com a maioria dos jogadores. Agora o Flamengo vai ter que fazer uma reformulação, sim, no elenco. Esse ano investiu muito pouco e vai ser o último ano também do presidente, né, do Rodolfo Landim. Há uma expectativa de um investimento maior. Alguns jogadores já anunciaram as suas despedidas, né? O caso do Felipe Luiz, Rodrigo Caio. O Bruno Henrique, o contrato dele está suspenso, não foi até agora. Há uma grande chance de ser oficializado, mas vamos aguardar, porque futebol é verdade hoje, é mentira de amanhã. Mas vai ter que ter investimento, sim. Alguns jogadores já passaram daquele ápice, né? O caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, grande jogador, não resta dúvida nenhuma, mas já está um pouco defasado em relação ao próprio condicionamento físico, né? O Arrascaeta, que é um jogador que voltou a uma boa forma, conseguiram recuperar ele deve ser mantido, vai ser mantido, mas precisa, sim, eu acredito que o Flamengo vai fazer alguns investimentos. Ele está pensando em trazer um zagueiro, se não me engano, do Bragantino, que é um bom zagueiro, Léo Ortiz, que é um bom zagueiro, está tentando acertar com ele, mas alguns jogadores também receberam propostas do futebol europeu. O Fabrício Bruno é um deles, não está nada resolvido ainda, então vai ter mudança. Agora, a qualidade do elenco deve ser mantida e preservada, e vai ter mais dinheiro. O Flamengo faturou muito, mesmo com essas questões de não ter levantado título, faturou muito dinheiro, e tem que ser investido agora, nesse último ano. Eu acho isso. E essas despedidas de Felipe Luiz e Rodrigo Caio, hein, Valdir? Essa saída, principalmente do Felipe Luiz, para não jogar mais futebol, e o Rodrigo Caio procurando o seu mercado. Olha, eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente, mas admiro todos os dois pelo profissionalismo, pela postura. Esse Felipe Luiz, rapaz, ele comentou a Copa do Mundo de 2014 muito bem, aliás, não é muito joga bola, comenta futebol na Sport TV. Então, de repente, ele está comentando, mas esse pode, porque tem uns que não sabem nem falar. Alexandre, Ramon, mas esse sabe, tem conteúdo, mas ele não quer ser comentarista, ele quer ser treinador. Se preparou para isso, está fazendo licença pró da CBF. Foi um jogador que, lamentavelmente, a idade chegou para ele, poderia forçar uma barra, jogar de quarto zagueiro, que ele tem um bom posicionamento, tem uma boa saída de bola, mas quis parar por cima. E o Rodrigo Caio, que é um jogador, eu acho um grande zagueiro, joga de lateral, joga de volante, mas as contusões atrapalharam. Foram duas despedidas emocionantes, merecidas, por dois grandes profissionais, que ganharam tudo com a camisa do Flamengo. Então, tá aí, o Rodrigo Caio está procurando o clube, né? Não sei para onde vai. E o Felipe Luiz se aposentou. Mas, além desses dois, eu acho que o Flamengo precisa agora um lateral esquerdo, para revezar com o Ayrton Lucas. O Flamengo tem 3 laterais direitos, com todo respeito, mas nenhum dos 3 é do nível do Flamengo, tanto o Mateuzinho, Varela e o outro lá, o Wesley. Então o Flamengo vai contratar. Pelo que a gente está ouvindo agora, a partir de amanhã, depois de amanhã, vai ter uma tal de cavada, é empresário dando notícia, é assessor de jogador dando notícia. Então tem que haver muito equilíbrio, que o que vai divulgar a notícia do dia 7 até o início dos estaduais, vai ser uma festa. Vai ter nego jogando em 2 clubes, acertando com 2 clubes ao mesmo tempo. Pode esperar. Ô, Mário Silva, fala rapidamente aí, fecha essa questão do Flamengo aí. Olha, eu acho que nós teremos uma grande mudança, porque além desses que já se despediram, Davi Luiz não deve renovar, tem o Bruno Henrique com 32, tem o Everton Ribeiro com 34, certo? Você tem que oxigenar, como está na moda, né? Oxigenar o elenco. Então você tem o Thiago Maia, que andou para trás, porque ele não joga só isso. Em compensação, você tem o Pulgar titular, não tem um reserva para ele.
Na lateral direita, o melhor está no São Paulo, que era o Rafinha, porque não conseguiram encontrar ninguém melhor do que o Rafinha. Mas o Varela, a gente não assiste treinamento. O Varela deve estar mostrando alguma coisa para o Tite. Acredito eu que se ficarem esses três, o Varela vai acabar sendo o titular. Eu gostei dele contra o Cuiabá. Ele não é tão... Ele não é tão espalhafatoso quanto, mas marca melhor do que os dois e também apoia. Não tão quanto o Everton, mas isso pode ser corrigido. E tem um problema só, chama-se Gabigol. Vamos ver se essa parada, porque o cara não desaprende. O Gabigol não vai botar estátua para ele, mas ele deu ao Flamengo uma Libertadores. Chama-se Gabigol. Ele e Bruno Henrique formavam aquele quarteto famoso. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Então, o Gabigol tem que saber, meu filho, o que está vendo? É muita noite, vamos tratar da... Deu uma demonstração de humanidade ao chorar na despedida do Felipe, que ele me emocionou, que é um cabeça voada, mas estava emocionado. Então, tem que saber dele o que vai acontecer. E, fora isso, um festival de cavadas que está aberto. E aí entra a figura do Tite, que está vacinado nisso. Fazer, eu quero esse, quero aquele. Qual é o goleiro que vai ficar? Qual é o goleiro que vai embora? Ou vai manter os três? Porque o Santos não está zangado que está na reserva. Ele está ganhando a mesma coisa, está ganhando os mesmos para ele estar jogando no Flamengo. Só um detalhe em cima do Gabigol. Nos últimos 4 jogos do Flamengo, o Gabigol só entrou contra o Atlético Mineiro no final do segundo tempo. Nos outros, ele nem tem entrado. Fica no banco e nem entra. Nos últimos 2 jogos, ele tirou o Pedro e botou o Vitor Hugo. No jogo agora de domingo passado e no anterior ao do Atlético Mineiro. Eu quero limpar essa área, mas antes, Jorge, como você não falou desse assunto, só Mário e Valdir, o Fluminense fez certo em botar o time em reserva? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que eticamente não fez certo. Agora, eu entendo que é uma opção que o treinador tem. Mas não estava decidindo o campeonato, gente. Se fosse, porque o problema é que quando você sofre isso, você não gosta. Quando você faz, você acha certo. Esse é o grande problema. Então, como é que eu diria, Mário? É um nome que se dá de respeito, talvez, pela competição, porque toda competição tem as suas situações de respeito, né, de equilíbrio. Na esportividade. Esportividade. Isso não foi feito. Agora, você vai perguntar para 10 pessoas, 6 vão estar comigo, com o Mário, com o Valdir, com você, o resto vai estar com ele, entendeu? Porque, infelizmente, nós temos essa cultura de levar vantagem, que é uma cultura terrível, terrível, porque a gente pensa que anda para frente e não anda, a gente anda para trás, né? Isso tem que ter alguma forma, e eu acho que passa aí por educação. Os nossos dirigentes ainda são amadores, vestem camisa, e isso é ruim, porque na hora de ter o acerto, a gente vê, os caras vão lá, acertam tudo, depois acontece, eles reclamam daquilo que eles acertaram, porque é o jogo para a galera, o jogo da televisão, para o rádio. Então, eu acho que eu estou com o Mário, eu acho que o Mário foi muito feliz quando ele falou. E tem um detalhe rápido. Na Europa, eles costumam fazer isso. Só que o elenco deles não é igual, mas é quase igual. Tem goleiro que só joga as Copas, tem goleiro que joga o campeonato. Aí sai o fulano e entra o Beltrano. O Real Madrid não joga o Modric, mas entra o Thomas. Por aí vai. Aqui não, gente. Ele botou um time de garotos. E o presidente foi infeliz em fazer a comparação. No momento que ele fez a comparação, ele perdeu, com todo respeito, uma grande oportunidade de ficar calado. E teve um expulso.
Vamos botar esse negócio Que não aí. é lateral, o cara é zagueiro, foi improvisado de lateral. Vamos botar isso em dia com o Vamos. Sete Bom Carrinho Vermelho com a camisa do Mário Silva. Vamos lá. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. E agora a gente fecha esse terceiro bloco falando do Vasco da Gama. O Valdir falou, Valdir, que o Vasco pode até perder e entrar. Pode. Mas o Raul, aí eu vou citar outro nome aqui, o Raul Plasma em suas redes sociais, ex-goleiro do Cruzeiro, do Flamengo, e nosso companheiro também, já foi da Sport TV, já foi da Manchete, a Manchete não, foi de outro lugar, Globo, foi da Globo, da Tupi, sei lá, Tupi. da Rádio Tupi. Ele disse o seguinte, que é vergonha você torcer porque se escapou da Série B do Campeonato Brasileiro. Você concorda com ele? Ah, eu não. O Raul também calado é meio poeta, né? Ele foi um grande goleiro e tudo, mas ele falou uma grande bobagem. O que eu temo muito é pela reação do torcedor do Vasco, do Santos e do Bahia. Porque um vai cair. Então tem que ter equilíbrio. Estão jogando em casa, todos. Estão jogando em casa, por isso mesmo. Então eu vejo o Vasco em condições de pelo menos empatar. O Vasco vem de 2 derrotas. Contra o Corinthians foi aquele jogo ilusório, jogou 20 minutos maravilhosos, depois no segundo tempo o Corinthians passou por cima. Ontem eu não acompanhei, ou anteontem eu não acompanhei, vi só os melhores momentos, mas o Grêmio foi melhor pelo gol. Mas o Vasco está um pouco desarrumado. Eu acho o Ramon Dias um técnico, com todo respeito, fraco. O filho dele passou pelo Botafogo. Eu acho que o Vasco se mantém na Série A porque o Bahia dificilmente ganha do Atlético Mineiro. Dificilmente vai ganhar do Atlético Mineiro, porque o Atlético quer ser o vice-campeão, que tem um faturamento maior. E o Atlético vem numa reta final importante de ascensão, talvez tivesse mais 5 jogos e não houvesse essa distância tão grande do saldo de gols, o Atlético podia brigar pelo título. Eu acho que o Vasco se mantém na Série A. Mas um pedido ao torcedor do Vasco: caso não se mantenha, o que seria traumático, o 5º rebaixamento e a 6ª participação, não tem que quebrar São Januário, não tem que brigar com ninguém, tem que ir para casa chorar. Mas eu espero que o Vasco fique na Série A. O Mário Silva, o Bahia enfrenta o Atlético, como lembrou o Valdir, mas o Vasco enfrenta um Bragantino que já não tem a pretensão, já está na pré-Libertadores, mas joga livre, leve e solto, como diria um amigo nosso, Wagner Menezes. E o Santos vai jogar em casa, enfrenta o Fortaleza. O Fortaleza, que também está livre, leve e solto. Está a passeio. Sim, mas qual o perigo? Livre, leve e solto ou está disputando o Atlético Mineiro? Não, o jogo mais perigoso, mais difícil é o jogo do Bahia. Será? O Bragantino, ele tá a passeio, porque ele já está no grupo de 6. A tentativa dele não é fácil chegar em 4º lugar. Então, ele está meio a passeio. Ele está assim, ele não está nem de smoking nem de bermuda, está de paletó e gravata. O Santos e o Fortaleza está a passeio, não tem mais nada. Está onde vai ficar, é sul-americano. Agora, lá em Salvador, na Ponte Nova, do lado do Dique do Tororó, lá o bicho vai pegar. Porque o Atlético Mineiro lembrou muito bem o Valdir, que é faturar. Quanto mais chegar perto do líder, mais dinheiro ganha. E vice-campeão pesa. É uma campanha bonita do Atlético Mineiro. Vão jogar a vida, não vão brincar. Então o Vasco pode ser classificado, pode se classificar, perdendo desde que o Bahia perca. Eu acredito, eu venho dizendo, para concluir, eu venho dizendo há muito tempo aqui nesse microfone, e de vez em quando no microfone da Nacional, quando sou instado a falar, que o Vasco não vai cair. E acredito ainda que o Vasco não caia. A minha preocupação, Valdir, com relação aos estádios, é se o Santos cair. Lá, Vila Belmiro, já vi Loureiro Neto, grande Loureiro, levou uma bolacha que estava com a camisa da Rádio Globo do Rio. Lá o bicho pega. A polícia, eu espero que o policiamento seja reforçado. Ou excessivo.
Diga lá. E em cima do que o Mário falou, rapidamente em 10 segundos, o Atlético tem a melhor dupla de ataque do Campeonato Brasileiro, que é Hulk e Paulinho. Ô, meu querido Jorge, para a gente fechar o programa em nota 10, você que jogou futebol, deve ter disputado finais que você... vou disputar aqui porque já está garantido o meu segundo lugar, não vou ser primeiro. Você acha que o jogador joga com a cabeça livre e, jogando com a cabeça livre, é mais perigoso para o time adversário que está precisando, ou o Atlético Mineiro que está realmente com a cabeça naquele negócio que é um título, ou segundo lugar? O título não vai aparecer, tem que ganhar de 10-0, mas o segundo lugar, e aí? Olha, cabeça de jogador é difícil, mas eu acho que o Atlético, mesmo não estando tão bem no jogo, se jogar mal contra o Bahia, tem chance de ganhar, porque o Bahia está muito mal. Agora, se por acaso o Bahia empatar e o Vasco perder, o Bahia entra, por causa do saldo de gol. Isso. Aí você vai dizer, mas o Vasco vai perder esse jogo contra o Bragantino? Jogando em São Januário, o retrospecto recente não é tão bom assim. Isso aí. Eu diria que eu torço pelo Vasco, para que o Vasco fique. Mas eu diria que o que vai determinar vai ser o controle emocional dos jogadores. Porque eu já vi, Mário já viu, Valdir, você, vários jogos que o controle não funciona e o cara que sempre marca bem, não marca bem, cruza mal. Isso, a obrigação de ganhar o jogo, às vezes, complica, né, Mário? Eu vi o Vasco perder, se era menino, o Valdir se lembra, perder uma semifinal de Campeonato Brasileiro por Londrina. Em casa. Carlos Alberto Garcia fez 2 gols. Isso aí. E foi contratado pelo Vasco e não jogou nada. Isso aí. Ô, Jorge, mas fecha aí, Jorge. Fecha aí. Não, o meu fechamento é esse. Eu acho que vai ser um jogo tenso, todos os jogos vão ser tensos. Acho que a maior chance de se livrar é do Santos. Eu acho que a maior chance de se livrar do Santos. E o jogo do Vasco com o Bahia vai ser o confronto direto, eu diria assim. Mas se tiver tranquilidade, quem for mais tranquilo vai ficar na Série A. E aí eu não sei quem, porque aí não dá para adivinhar. Eu gostaria que fosse o Vasco, porque merece. Era toda a questão aqui de ser do Rio de Janeiro, ser uma equipe que a gente já viu tantas vezes, a história é linda, craques. Gostaria que fosse o Vasco. Mas o Bragantino é um time muito enjoado e muito difícil de ser batido. Um abraço. Só para fechar. Espero que todo mundo entre com os uniformes direitinho, para não ver aquela jogada de... todo mundo, para ninguém ficar atrasando o jogo, para esperar o resultado do outro. Tomara que tenha pelo menos esse fair play, né, meu caro Borges? Porque você, como supervisor, fazia essas coisas. Um abraço. Tchau, galera. Um abraço, Jorge. Ficamos por aqui no programa Maxi Esporte. Até terça-feira ainda. Tchau, gente. Tchau. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garantir economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com